Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil, cresceu 2,9% no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Na verificação com o último trimestre de 2024, o avanço foi de 1,4%. O destaque ficou por conta da agropecuária, que teve crescimento expressivo de 12,2% e se beneficia de clima favorável e expectativa de safra recorde de soja. O setor de serviços, que representa cerca de 70% da economia, também teve desempenho positivo, com alta de 2,1% em relação ao ano anterior. A área de informação e comunicação se destacou, impulsionada pelo aumento no uso da internet e no desenvolvimento de sistemas. A indústria, por sua vez, cresceu 2,4% na comparação anual, com destaque para a construção civil e a produção de máquinas e equipamentos. Já o consumo das famílias e os investimentos também contribuíram para o resultado positivo. Segundo o IBGE, o Brasil gerou 3 trilhões de reais em valores correntes neste período. O crescimento coloca o país entre os líderes globais, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Só a Irlanda teve desempenho superior, enquanto economias como Estados Unidos e Japão registraram retração. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O desemprego no Brasil ficou estável no trimestre encerrado em abril. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o índice ficou em 6,6%, uma diferença de 0,1 ponto percentual em relação aos 6,5% averiguados no trimestre anterior, terminado em janeiro. Em números brutos, a taxa atual equivale a 7.300.000 pessoas sem empregos no nosso país, o que também representa a estabilidade frente aos 7.200.000 estimados no trimestre anterior, mas um recuo de 11,5% ou 941.000 pessoas em relação ao mesmo período do ano passado, quando 8.200.000 brasileiros estavam desocupados. Já o contingente de trabalhadores com carteira assinada no setor privado atingiu patamar recorde entre os meses de fevereiro, março e abril, 39.600.000 pessoas. Ao todo, a população ocupada no Brasil somou 103 milhões, 2.400.000 pessoas a mais em relação ao trimestre encerrado em abril de 2024. Também vale destacar, dos números divulgados pelo IBGE, a taxa de informalidade, que ficou em 38,3% da população ocupada, ou 39 milhões e meio de trabalhadores. No trimestre anterior, o percentual era de 38,9% e no mesmo período de 2024 chegou a 39%. Entram na conta da informalidade pessoas que trabalham sem carteira assinada, incluindo trabalhadores domésticos, o empregador sem CNPJ, o trabalhador por conta própria sem CNPJ e as pessoas que trabalham ajudando um parente ou um amigo. Da Rádio 2, Milena Abreu. Crédito deve ter alta de 8,5% este ano, é o que aponta a pesquisa de economia bancária e expectativas da Federação Brasileira de Bancos. O levantamento foi realizado com 22 instituições financeiras entre 14 e 19 de maio. Os dados revelam estabilidade quanto à pesquisa anterior, de março, que ficou em 8,6%. Isso representa uma perspectiva de desaceleração do crescimento do crédito ao longo do ano, segundo a Febraban. Com relação ao crédito voltado para as famílias, o levantamento mostra que pouco mais da metade dos analistas consultados acreditam em um crescimento próximo a 2 dígitos ao longo dos anos. O índice é de 55%, pouco acima do registrado em março. Mesmo assim, para a federação deve haver uma expansão considerável para este ano. Segundo a Febraban,
devem contribuir para um resultado melhor, o aquecimento do mercado, o crescimento dos benefícios sociais e o lançamento do programa Crédito ao Trabalhador, voltado aos empregados do setor privado. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, revelam que o Brasil criou 257.528 empregos com carteira assinada em abril. De acordo com informações repassadas pelas empresas para a pasta federal, foram registradas no mês 2.282.187 contratações e 2.024.659 demissões, o que resultou em um saldo positivo de mais de 257 mil vagas formais. Esse resultado é o maior para o mês desde o início da série histórica do novo CAGED, que contabiliza os dados a partir de 2020. No quarto mês de 2025, os 5 setores da economia contrataram mais do que demitiram, com destaque mais uma vez para o setor de serviços, que fechou o mês com 136.109 novos profissionais com carteira assinada. Comércio, com a criação de pouco mais de 48 mil vagas, aparece na sequência. A indústria abriu 35.068 postos formais em abril e a construção 34.295. Já o setor de agropecuária contratou 4.025 pessoas a mais do que demitiu no mês analisado. Os brasileiros contratados com carteira assinada em abril firmaram contratos para receber, em média, R$ 2.251,81. São R$ 15,96 a mais em comparação com a remuneração média registrada em março. Da Rádio 2, Milena Abreu. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O Produto Interno Bruto, PIB do Brasil, cresceu 1,4% entre janeiro e março de 2025 em relação ao quarto trimestre do ano passado. O resultado foi puxado pelo desempenho da agropecuária, que avançou 12,2% no período. Na série com ajuste sazonal, também houve alta de 0,3% nos serviços. Já a indústria recuou 0,1%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, na última sexta-feira, 30 de maio. Segundo o IBGE, a economia brasileira acumulou 3 trilhões no primeiro trimestre deste ano. Na comparação com o primeiro trimestre de 2024, o PIB teve alta de 2,9%. O crescimento do quarto trimestre de 2024 para o primeiro trimestre deste ano foi puxado especialmente pela agropecuária, mas os serviços também cresceram 0,3%. Já a indústria teve variação negativa de 0,1%. Em relação ao setor de atividades industriais, foi notado recuo de 1% nas indústrias de transformação e de 0,8% na construção. Em relação ao quarto trimestre de 2024, houve avanço tanto nas exportações de bens e serviços, de 2,9%, quanto nas importações de bens e serviços, que registraram crescimento de 5,9%. Em comparação ao primeiro trimestre de 2024, houve crescimento de 10,2% na agropecuária, resultado puxado principalmente pelo desempenho positivo de alguns produtos da lavoura, com safra relevante no primeiro trimestre, e pela produtividade, com avanço de 13,3% da soja e de 11,8% do milho. Reportagem Bianca Mingotti. O Brasil foi reconhecido como país pioneiro na Aliança 8.7, uma iniciativa global da Organização das Nações Unidas. A iniciativa é referente à meta 8.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, dedicada à erradicação do trabalho infantil, do trabalho forçado, da escravidão moderna e do tráfico de pessoas. O
O reconhecimento veio após o governo brasileiro apresentar um roteiro estratégico, com ações integradas e inovadoras para cumprir essa meta. Entre as medidas previstas no roteiro estão o reforço na fiscalização com os grupos especiais de fiscalização móvel, a ampliação das políticas de proteção social e a atualização dos planos nacionais de combate ao trabalho infantil e ao trabalho escravo. Também está prevista a promoção de campanhas de conscientização e a melhoria nos canais de denúncia. Os avanços vão ser monitorados com relatórios enviados periodicamente às Nações Unidas. Para o governo federal, ser país pioneiro reflete o compromisso do Brasil com o desenvolvimento de políticas públicas eficazes, integração entre diferentes esferas da gestão pública e o fortalecimento do diálogo social. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. As escolas públicas e privadas do país têm até 30 de junho para participar da primeira etapa da 6ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. A conferência na escola é voltada para turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. A proposta é que estudantes debatam problemas ambientais e desenvolvam projetos de ação nas comunidades em que moram. Ao fim da etapa, as escolas devem eleger representantes para as fases seguintes. O tema deste ano é Vamos transformar o Brasil com educação e justiça climática. O evento é organizado pelos Ministérios da Educação, do Meio Ambiente e, pela primeira vez, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A programação segue com etapas estaduais até agosto e culmina em uma conferência nacional em Brasília, de 6 a 10 de outubro. Mais de 61 mil escolas podem participar. A iniciativa reforça a Política Nacional de Educação Ambiental e contribui para os preparativos do Brasil rumo à COP30. As escolas devem se inscrever e cadastrar as ações no site gov.br/mec/CNIJMA. Repetindo, gov.br/mec/CNIJMA. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas. Mais de 620 mil animais já têm RG no Simpatinhas, o Sistema Nacional de Cadastro de Animais Domésticos. A ferramenta foi criada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para reunir dados sobre cães e gatos no Brasil. O cadastro é gratuito e pode ser feito por tutores, ONGs, veterinários, clínicas e prefeituras. Basta acessar o sistema com login gov.br, preencher os dados do animal e emitir a carteirinha digital com um QR Code. O código pode ser colocado na coleira, facilitando a devolução em caso de perda. O Simpatinhas integra o Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, o ProPatinhas. A plataforma ajuda no controle populacional, planejamento de campanhas de castração, vacinação e microchipagem, além de combater maus tratos e abandono. A microchipagem não é obrigatória, mas recomendada. O chip contém um número único que pode ser lido por scanner ou aplicativo. O sistema aceita qualquer marca de microchip. O cadastro é obrigatório apenas para instituições que usam recursos federais para castração e microchipagem. Os dados pessoais dos tutores são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Na Faculdade UniBF, acreditamos no poder do movimento e na importância de acelerar os seus sonhos. Atuando há mais de 10 anos no mercado de educação, somos referência em ensino online de qualidade. Já formamos e mudamos a vida de mais de 100 mil alunos. São diversos cursos com conclusão acelerada. Não perca mais tempo. Com a formação rápida da UniBF, você chega antes. Para acelerar a sua história, conte com a gente. Faculdade UniBF, a educação que acelera o Brasil. Informação UniBF 22 99951 0907. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta sexta-feira 30 o programa Agora Tem Especialistas, com a proposta de reduzir filas por atendimento no Sistema Único de Saúde, o SUS. Para isso, vai usar a estrutura de hospitais privados e filantrópicos para acelerar os atendimentos. De acordo com o Ministério da Saúde, o programa prioriza 6 áreas: oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia.
Além disso, o governo vai realizar mutirões e ampliar o horário de funcionamento de unidades públicas. Com a mudança, pacientes do SUS vão poder ser encaminhados para clínicas particulares. Em troca, essas instituições vão abater dívidas com o governo federal, um total estimado em 70 bilhões de reais. A ideia é aumentar em até 30% o número de atendimentos em unidades como UPAs, ambulatórios e salas de cirurgia. O programa também aposta na telesaúde como ferramenta para acelerar diagnóstico e consultas. Segundo a saúde, isso pode reduzir em até 30% as filas de espera. Serão ainda distribuídas 150 carretas equipadas para levar atendimento especializado a regiões mais isoladas do país. Além das ações voltadas ao atendimento, o governo federal criou 385 novos cargos na Anvisa. O objetivo é fiscalizar os novos equipamentos adquiridos para ampliar a capacidade do SUS. O orçamento para as novas contratações vai vir da própria agência. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Os turistas estrangeiros continuam impactando de maneira expressiva a economia nacional. De acordo com dados divulgados pelo Banco Central e analisados pelo Ministério do Turismo, viajantes internacionais que estiveram no nosso país em abril movimentaram o total de 693 milhões de dólares, algo em torno de 3 bilhões e 900 milhões de reais na cotação atual. Esse montante é cerca de 12% superior ao registrado em abril do ano passado. De acordo com o Ministério do Turismo, o desempenho expressivo do quarto mês do ano foi impulsionado principalmente pelo aumento da movimentação aérea. Pela primeira vez desde o início da série histórica, em janeiro de 2000, o número de passageiros em voos internacionais superou 2 milhões no mês de abril, um crescimento de 17,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. E a expectativa é que o fluxo de turistas internacionais continue crescendo nos próximos meses. Ao todo, nos primeiros 4 meses de 2025, entre janeiro e abril, o Brasil recebeu 4.425.888 turistas estrangeiros. Da Rádio 2, Milena Abreu. Sistema Único de Saúde vai passar a oferecer tratamento integral para dermatite atópica. 3 portarias já publicadas no Diário Oficial da União ampliam o atendimento a pacientes com essa enfermidade. A dermatite atópica é uma condição genética e crônica, provoca coceira intensa e ressecamento da pele e afeta principalmente cotovelos, atrás dos joelhos e o pescoço. É uma das formas mais comuns de inflamação da pele, costuma ser mais prevalente na infância, mas também pode surgir na adolescência e na fase adulta. Pelo SUS, foram liberadas 2 pomadas e um medicamento oral para tratar a doença. No caso das pomadas, podem ser utilizadas por pacientes que não podem usar corticoides ou que tenham resistência aos tratamentos já disponíveis. As substâncias são tracolimo e furoato de mometazona. Já o medicamento oral é o metotrexato, um imunossupressor que atua na modulação da resposta inflamatória. O remédio contribui para o controle das crises de dermatite. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Mutirões oftalmológicos realizados no Brasil já deixaram mais de 200 pessoas com sequelas desde 2022. De acordo com dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ao menos 222 pacientes sofreram complicações após cirurgias realizadas em ações do tipo em todo o país, e 2 de cada 10 deles perderam a visão de um ou dos 2 olhos. Os dados foram reunidos a partir de relatos divulgados pela imprensa e revelam falhas graves em segurança. Em casos recentes, como o ocorrido em Campina Grande, na Paraíba, há poucas semanas, mais de 30 pacientes desenvolveram infecção nos olhos após a aplicação de medicamentos. Casos parecidos ocorreram em Rondônia, Amapá,
Pará, Rio Grande do Norte e São Paulo. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia reforça que é essencial que os mutirões sigam protocolos sanitários rigorosos e lembra que as cirurgias devem ser feitas apenas por médicos especialistas. Além disso, os pacientes que se submetem a procedimentos oftalmológicos devem ter acompanhamento garantido por pelo menos 30 dias após a cirurgia. A entidade alerta também que, diante de qualquer infecção, os mutirões devem ser imediatamente suspensos até que tudo seja devidamente apurado. Na Rádio 2, Milena Abreu. Atenção, Brasil! Nova Friburgo, município serrano do estado do Rio de Janeiro, na região centro-norte fluminense, já se prepara para viver mais uma vez o Dia Mundial da Criatividade. Depois do sucesso em 2025, a expectativa para abril de 2026 é ainda maior. Fique ligado e acompanhe as novidades. Criatividade transforma o mundo e começa por Nova Friburgo. Apoio Web Rádio Top Serrano.